Olá, eu sou Álvaro Henrique, sou violonista de Brasília, professor na Escola de Música de Brasília e já toquei em 15 países de 3 continentes. Tenho CDs lançados no Brasil, na Áustria, na Suíça e nos Estados Unidos. É um grande prazer para mim participar desse projeto do Sesc Convida, levando a vocês música clássica de compositores brasileiros, de compositores que viveram no Brasil. Nesse programa, vamos começar com Louis Moreau Gottschalk. É um compositor que nasceu nos Estados Unidos, foi o primeiro virtuoso das Américas e ele viveu seus últimos anos no Brasil. Ele faleceu em Petrópolis. Quando ele veio para o Brasil era governado pelo Dom Pedro II. Éramos um império ainda e, mais ainda, Dom Pedro II, vale lembrar, foi o primeiro brasileiro que governou o Brasil. Então, nós éramos uma nação jovem, tentando descobrir a nossa identidade em vários aspectos, inclusive a nossa identidade musical. A gente estava em busca de saber qual era o jeito brasileiro de fazer música, por exemplo. O Gottschalk acabou dando uma contribuição grande a essa discussão com esta obra. Ela é original para piano, né? Fala da grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro. Ele compôs para o piano, afinal era o instrumento dele, ele era um virtuoso do piano, comparado aos maiores virtuosos do piano da Europa, como Franz Liszt. E fiz um arranjo para violão. Esse arranjo surgiu quando eu estava estudando na Alemanha. É natural, quando você está fora do país, ter um pouco mais de saudade. E também estávamos às vésperas dos 50 anos de Brasília, então eu achei que fazer um arranjo dessa música caberia não só porque eu estava sentindo no momento, mas também caberia nesse projeto de homenagem aos 50 anos de Brasília, encarando essa característica de Brasília de ser a capital dos brasileiros, quer queira ou não. Então, o Gottschalk, ele escreveu essa obra para piano, eu fiz esse arranjo para violão, e é uma composição que às vezes até as pessoas confundem com o próprio hino. Não, não é o hino, é uma obra sobre o hino. Ele usa vários trechos de melodias do hino, vários eles não usa. Ele muda a ordem também das melodias que a gente está acostumado. Então, é uma fantasia, um sonho sobre as melodias do nosso hino, ele altera isso. E o que eu acho muito rico nessas alterações é que cada alteração que ele faz na melodia ou no acompanhamento ajuda a mostrar um pouco desse sonho de como era esse Brasil, que estava nascendo, que estava jovem, que estava definindo as suas fronteiras como a gente conhece hoje, que estava recebendo os imigrantes estrangeiros que deram a cara do país que tem hoje. Então, o Brasil que a gente conhece estava sendo inventado naquele período, estava sendo sonhado naquele momento. E essas variações dele, eu acho que comunicam em emoções o que as pessoas sonhavam para o Brasil no final do século XIX. Enquanto você ouve essa música, eu queria que você pensasse se os sonhos que ela transmite, se as emoções que ela transmite, ainda refletem os sonhos e as emoções que a gente tem hoje para o nosso Brasil.
próxima obra do programa são os 5 prelúdios de César Guerra Peixe. César Guerra Peixe foi um compositor brasileiro importantíssimo, dos mais importantes compositores brasileiros, especialmente pela trajetória que ele teve. Guerra Peixe começou como um discípulo do Hans Joachim Kohreuter. Ele era um compositor que estava sendo dos primeiros brasileiros a assimilar as técnicas de vanguarda da Europa, as técnicas de composição que hoje são consideradas duras, artificiais, secas, robóticas, mas era uma grande novidade e realmente abriam novas perspectivas da linguagem musical como um todo naquele período. Mas o Guerra Peixe foi tocado por uma famosa carta aberta do Mário de Andrade. Mário de Andrade, ele não era músico, ele era um grande apreciador da música, até tem uma ou outra composição, mas é um pouco injusto dizer que ele era um compositor de música, né? Especialmente considerando a contribuição que ele deu em vários outros aspectos do conhecimento humano. Mas aí o Mário de Andrade, ele escreveu uma famosa carta aberta, conclamando os compositores brasileiros a escrever música com caráter nacional, dando também a ressaltar que, assim, por melhor que os compositores brasileiros sejam dominando essas técnicas que foram desenvolvidas na Europa, eles não vão ter jamais o reconhecimento da Europa. Eles têm que falar para o público brasileiro, para ter um reconhecimento do público brasileiro. E é um outro momento, né? No Gottschalk, a gente estava falando de uma nação que estava surgindo, no final do século XIX. Já nos anos 20, nos anos 30, o Brasil estava se firmando como uma das principais nações do mundo. Culturalmente a gente já conseguia ter uma literatura tão relevante, ou mais relevante que a literatura dos nossos colonizadores. A gente começava a ter grandes compositores, grandes pintores. O Brasil se firmava nesse período como uma das principais nações do mundo. Então era preciso se firmar como tal, mostrando o que o Brasil tem de melhor. Claro, fazendo uso também dos recursos que são desenvolvidos em outro país, a tal da antropofagia cultural. Mas falando principalmente sobre o Brasil e para os brasileiros. Guerra Peixe é muito tocado por essa carta do Mário de Andrade e começa a se dedicar ao nacionalismo. Ele tem uma primeira fase no qual ele tenta conciliar o dodecafonismo, o serialismo, com a música folclórica brasileira, mas pouco a pouco ele vai desistindo, vai encontrando uma linguagem que está mais próxima de uma tonalidade ampliada, né, de um modalismo misturado com tonalismo, misturado com serialismo, que reflete muito da cultura brasileira. Eu vejo assim, no Guerra Peixe, um paralelo é o Cândido Portinari. O Portinari, ele usava as técnicas de vanguarda, o cubismo do Picasso, está ali na obra do Portinari. Só que o Portinari está falando também da dura realidade do Brasil para os brasileiros. Então, para mim, o Guerra Peixe, ele é como se fosse em música o que o Portinari é para as artes plásticas. Então, vamos ouvir essa obra-prima dele, uma das suas principais obras para violão, os 5 prelúdios. Nos 4 primeiros prelúdios, ele está desenvolvendo uma linguagem para violão, encontrando texturas, sonoridades, mostrando coisas que o violão pode fazer, mas você não está acostumado a ouvir. E o 5º prelúdio é uma das obras mais importantes do Guerra Peixe. Guerra Peixe também é muito respeitado, muito famoso, por ser uma das vozes do movimento armorial. O movimento armorial a gente conhece mais pelo teatro, até porque o grande líder do teatro do movimento armorial foi o Ariano Suassuna, do Alto da Compadecida, por exemplo. Mas o movimento armorial englobou todas as manifestações artísticas, inclusive a música. Na música, um dos precursores
também um dos seus membros mais ativos foi o Guerra Peixe. E nessa busca de uma sonoridade que seria erudita, mas uma erudição baseada na cultura nacional, não baseada na cultura europeia, o Guerra Peixe acabou servindo de modelo para todos os compositores desse estilo, do movimento armorial. E este Prelúdio 5 é uma das obras que foi usada como modelo, como uma inspiração para os demais compositores do movimento armorial.
Muito obrigado por ficar até aqui, por ver o vídeo até o fim. Muito obrigado também ao SESC pela oportunidade, não só de poder mostrar esse trabalho a vocês, mas também pela bela iniciativa de prover entretenimento, arte de qualidade para a casa de cada um de vocês nesse período tão desafiador. Fique em paz, fique em saúde, cuide de si, cuide dos seus, que vamos passar por esse período da melhor maneira possível.